Fala pessoal, nada melhor do que começar a temporada com vitória e uma vitória surpreendente, né? Não podemos deixar de dizer, porque a gurizada do Inter, com uma média de idade de 19 anos, venceu com muita maturidade a equipe do Juventude, uma equipe, né, recém-subida para a Série A do Campeonato Brasileiro, um Juventude que vive o seu melhor momento em muito tempo, né? Nos últimos 10 anos, talvez até há mais tempo. E a gurizada do Inter não tomou conhecimento, né? Sob os olhares do novo treinador Miguel Ángel Ramírez, fez uma vitória, né, muito sólida diante do Juventude. E após o jogo, Paulo Brax, executivo de futebol do Internacional, atualizou, né, a gente sobre as informações do mercado de transferências colorado, tanto em negociações para a chegada quanto para negociações para a saída de alguns atletas, né? E tudo isso você vai ficar sabendo nesse vídeo. Eu sou Gregório Farias, seja muito bem-vindo ao meu canal Farias Colorado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo e deixe o like no vídeo, muito importante. Solta a vinheta! Miguel Ángel Ramírez assistiu a partida da gurizada direto do Beira-Rio, né? Foi muito discreto, tanto que ninguém conseguiu capturar uma foto do treinador espanhol, mas ele deve ter gostado do que viu, porque foi um belo jogo da gurizada colorada, um time, como eu já disse, com uma média de idade de 19 anos, cujo jogador mais velho era o goleiro Daniel, de 26, mas que apesar de já ter seus 26 anos, há muitos anos aguarda por uma oportunidade, né, na meta colorada, e acaba que tem pouca experiência de jogo mesmo. Nada que impedisse que o goleiro Daniel fizesse uma grande atuação, foi um dos melhores em campo, salvou o Internacional, né, em duas cabeçadas em sequência. Ele faz duas grandes defesas e teve apenas um momento no jogo em que ele, né, acabou errando numa saída de bola que ele esperou demais para chutar para frente. O jogador do Juventude apertou, conseguiu, né, interceptar o chute que o Daniel deu, mas por sorte a bola não tomou o caminho do gol, né? Alguns outros destaques da equipe colorada no jogo, não tem como deixar de citar o zagueiro Pedro Henrique, né, que foi muito bem nas divididas, um zagueiro de muita imposição, tranquilidade, boa saída de bola e melhor no jogo aéreo do que seu companheiro de zaga, o João Félix, garoto de 18 anos, que acabou não mostrando todo o seu potencial, né, muito jovem, era um dos mais jovens em campo, João Félix, mas teve dificuldades de posicionamento ao longo da partida. Outro bom destaque foi o Johnny, né, que atuou numa função que a gente não estava acostumado a vê-lo, né, uma função mais adiantado no meio de campo, como uma espécie de segundo volante que ajuda na armação, que chega, né, para dentro da área, para ser um elemento extra, né, nas jogadas nas jogadas trabalhadas pela linha de fundo, em cruzamentos. O Johnny, que teve participação direta no gol colorado, deu uma bela assistência para o Guilherme Pato, que com um toque de muita categoria, né, deu uma cavadinha para tirar do carrinho do marcador e chutou com força, rasteiro, abrindo o placar, fazendo o gol que viria a ser o único gol da partida, o gol da vitória. Um Pato surgido no Beira-Rio logo após uma perda de campeonato brasileiro, né, com o apito atrapalhando as pretensões coloradas, surge um Pato, olha lá, né, são sinais, já diria aquele grande, né, ícone da política brasileira, sinais, fortes sinais. O Internacional, que também teve outros destaques muito positivos, né, Lucas Ramos, que não havia ganhado oportunidades na equipe titular, equipe profissional colorada, né, mas que se mostrou uma opção muito interessante de meio de campo, um jogador intenso, com boa troca de passes, uma cobrança de falta venenosa, né, de longe, de média a longa distância. É um jogador muito interessante, se mostrou, jogador ainda franzino, muito jovem, mas que parece ter muito a evoluir. No Internacional ele é tratado como uma das principais promessas dessa equipe, sub-20. E o momento mais impressionante da partida dessa gurizada colorada foi o início, né? Os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, em que com um domínio de jogo impressionante,
a equipe do Internacional não deixou o Juventude encostar na bola. Foi um começo muito intenso da gurizada colorada, né, com uma posse de bola ofensiva, trocas de passes a todo momento buscando chegar próximo ao gol do Juventude, até que, né, numa jogada, uma bola enfiada pelo Johnny, o Guilherme Pato conseguiu abrir o placar colorado, mas não parou por aí. O Internacional seguiu em cima, até que em determinado momento a gurizada parece ter cansado, é natural, é início de temporada para eles também, uma vez que os campeonatos da categoria sub-20 haviam se encerrado, né, no final do ano passado para a equipe do Internacional, e desde então eles estavam sem atuar, fora que o nível no sub-20 é bem diferente daquele nível do profissional, ainda mais quando se joga contra uma equipe de Série A. Tanto que no segundo tempo foram vários os jogadores do Internacional que sentiram cãibras, tiveram que sair ou ficaram no sacrifício, né? Não que no Juventude a gente não tenha visto jogadores sentindo cãibras, uma vez que a Série B também terminou antes do Campeonato Brasileiro da Série A, e desde então os jogadores do Juventude tiveram uma folga, né? Se representaram e também não estão nas melhores condições físicas. Mas é importante dizer que enquanto a gurizada colorada teve perna, o Juventude foi muito dominado, foi um jogo até fácil para a gurizada do Internacional. Parecia que a equipe inexperiente, a equipe de guris, era a equipe do Juventude, e que a equipe internacional era, né, a equipe dos jogadores mais experimentados. É verdade, se a gente analisar, que safra tem o Internacional de garotos, porque de jogadores com idade sub-20 que não estavam em campo, a gente pode citar, né, Peglo, pode citar o Praxedes, pode citar o Caio Vidal, o próprio Heitor, que tem 20 anos, fora aqueles que não foram formados no Inter, mas que ainda têm idade de sub-20, como o Maurício e o Yuri Alberto, né? Somamos esses jogadores a toda aquela gurizada que teve em campo ontem, e o Internacional, se trabalhar bem, tem diversos cheques em branco aí para uma equipe que está, um clube que está em dificuldade financeira, tanto talento com pouca idade. A gente sabe que o futebol europeu é um futebol, é um mercado que busca jogadores cada vez mais cedo e paga mais caro pela expectativa de quais jogadores, do quão bom esses atletas vão se tornar, né, quando amadurecerem. Muito mais do que para aqueles jogadores que já estão num bom nível, por exemplo, né? O Internacional vai receber um valor muito maior para o Praxedes, ainda inexperiente, ainda precisando melhorar, se for vendê-lo, do que, por exemplo, um Patrick, que já está no auge da carreira. E ninguém tem dúvidas de que nesse momento o Patrick é melhor jogador do que o Praxedes, mas os europeus eles buscam, né, gastar os seus diversos milhões de euros e na expectativa daquilo que o jogador pode vir a se tornar. Portanto, o Internacional dando rodagem para esses atletas, né, cada vez mais cedo, dando experiência, e eles se mostrando capazes de vencer uma equipe da Série A com um time de 19 anos, é algo muito importante para o Internacional ficar atento. Miguel Ramírez é um treinador que utiliza muito bem as categorias de base, faz essa transição. Olha, nós podemos ter garotos subindo aí e em breve vendas muito boas por parte do Internacional. E após o jogo, Paulo Brax, executivo de futebol do Inter, atualizou a gente sobre as informações do mercado de transferências. Está agitado tanto para chegadas quanto para saídas. Ele citou o Gabriel Neves, jogador do Nacional do Uruguai, que pelo visto não vai vir, hein? Ele despistou, não é do feitio dele despistar. Mais cedo ontem havia a informação do próprio agente, o atleta, de que Internacional e São Paulo eram as equipes que estavam negociando o jogador, e com essa despistada, aparentemente o negócio deve ter esfriado com o Internacional. É o contrário do que ocorre com Carlos Palacios, ponta direita da União Espanhola da seleção chilena, de apenas 20 anos, um garoto muito promissor, uma das principais promessas do futebol chileno, que provavelmente está vindo para o Beira-Rio nos próximos dias, quem sabe até hoje ainda. Carlos Palacios, né, que conforme a imprensa chilena já realizou exames médicos, está muito próximo de fechar com o Internacional. O Paulo Brax, né, falou das características do atleta, falou de ser um negócio nos moldes que o Internacional vai se propor agora no mercado, jogadores jovens e com potencial para serem revendidos, né, jogadores que sejam ativos do clube,
por exemplo, contrata o Carlos Palacios agora por 2 milhões de dólares e vende daqui a 1, 2 anos por 10 milhões de dólares. É esse o modelo que o Internacional quer manter, seguir a partir de agora em gestão, né, com negócios tão bem sucedidos no ano passado como o Yuri Alberto e também do próprio Maurício, né, que vai se tornar um grande jogador, apesar da pouca rodagem que ele teve com o Abel Braga, né, no final do ano. E também sobre saídas. O técnico falou, o Paulo Brax falou que o Internacional está recebendo um assédio muito grande por seus atletas, e entre eles Sarrafiori, esses atletas que estão voltando a empréstimo. Sarrafiori tem vários clubes o procurando e é provável que ele não volte para o Internacional, né? Citou também que todos esses jogadores, a tendência é que esses que estão voltando de empréstimo, como Zeca, né, Natanael, Dudu, que eles sejam, né, renegociados, reemprestados ou até negociados definitivamente, mas o Internacional ele vai anunciar isso conforme esses negócios se concretizarem, e caso não se concretizem, a tendência é que a decisão sobre o que fazer com esses atletas, né, se reintegrá-los ao grupo principal ou até rescindir o contrato com eles, essa decisão vai ser tomada em conjunto com a nova comissão técnica. E aí, o que você achou da partida internacional de ontem? Destaques positivos, negativos, um jogo que era para ser muito difícil contra o Juventude, né, para uma gurizada que nunca tinha jogado no profissional, em sua maioria, mas que acabou se tornando um jogo, né, até tranquilo. O Internacional tomou alguns sustos no segundo tempo, quando cansou, mas enquanto teve perna, foi um jogo muito tranquilo, um jogo, né, muito bem jogado pela gurizada do Inter. Eu sou o Gregório Faria, se inscreva no canal, né, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Também compartilhe com seus amigos colorados para que a gente faça esse canal crescer mais e mais, cada vez mais rápido.